Olá pessoal, hoje vamos com a tag Eu Nunca, mas um Eu Nunca filosófico, porque aqui falamos de filosofia. Mas antes de começar a tag, um aviso super importante, estão abertas as inscrições para a próxima turma do meu curso de filosofia, e muitos acabam sempre me perguntando quando nós temos a próxima turma, professor. Bom, o momento é agora. Se você quer fazer parte da próxima turma, se você tem o desejo de se tornar meu aluno, clique no link que está aqui na descrição do vídeo, porque todas as informações do curso estão aí no link. É só acessar, verificar e entrar para a próxima turma. Fica o convite aí super especial para vocês. Então vamos agora com a tag do Eu Nunca. Separei aqui 10 perguntas, vou responder as perguntas a partir de obras. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta é a seguinte: eu nunca li isso, um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já leu. 100 Anos de Solidão é o livro que eu nunca li e que todos já leram, né? Boa parte dos amigos, conhecidos conhece, né? Não só esse livro, mas boa parte da literatura do Gabo. Eu mesmo já li outras coisas dele, mas 100 Anos de Solidão não li, infelizmente, mas está na lista com certeza para as próximas leituras. Então, em breve teremos 100 Anos de Solidão aqui também no canal, sendo analisado sob um ponto de vista filosófico. Pergunta número 2. Eu nunca li algo tão maravilhoso. O seu livro favorito? Bom, aí eu acho que essa pergunta é fácil, né? Porque não poderia deixar de ser o famoso Fenomenologia do Espírito de Hegel. Esse livro aqui me acompanhou no meu mestrado, eu fiz o mestrado a partir dessa obra e é um livro fundamental na minha formação. Eu atuo bastante na sala de aula a partir desse livro, eu trabalho bastante com ele. Então esse livro aqui é um dos livros marcantes da minha vida e é um dos livros assim impressionantes que eu li. Que lendo esse livro a gente vai se impressionando página a página com aquilo que o Hegel vai apresentando. Clássico dos clássicos, Fenomenologia do Espírito do Hegel. Próxima pergunta, número 3. Eu nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Bom, eu peguei aqui os famosos manuais. Este que eu separei é o manual de economia, mas eu poderia separar aqui manuais de direito penal, de outras áreas do direito. Então, algumas áreas que eu acabo sempre estudando: economia, direito, ciências sociais, história, literatura. Essas áreas, assim, eu acabo sempre lendo alguma coisa fora da filo, por interesse mesmo, para tentar entender melhor o debate filosófico quando eu entro em questões lá da filosofia que discute com a economia, que discute com a questão do Estado. Então eu acabo sempre lendo alguma coisa nessas áreas, porque eu acho que é importante ter uma visão também dessas áreas para alguns debates filosóficos lá, por exemplo, na filosofia política, na filosofia do direito. Então, de modo geral, eu gosto da parte filosófica, né? E quando tu entra mais na parte da ciência mesmo, como esse manual aqui de economia, eu acabo não curtindo tanto. Então, é algo que muitas vezes se torna chato, mas eu vou até o fim porque eu sei que isso agrega bastante e que é importante para ampliar um pouco o leque, né, de alguém que atua dentro de uma área como na filosofia. Então, eu separei esse manual, mas qualquer manual aí de alguma ciência eu acabo lendo, mas tendo esse porém, né? Que eu não acho tão interessante quanto um livro filosófico. Então foi aqui, né? Nós estamos na número 3, agora vamos para número 4. Eu nunca vou terminar isso. Um livro ou uma série que você abandonou? Então, eu abandonei, não sei se eu vou voltar, isso depende se eu vou encaixar nos meus estudos, né? O autor que ele aborda aqui, mas é essa obra do Zizek, Menos que Nada. Eu li a primeira parte, que é a parte onde ele fala do Hegel, então essa primeira parte eu li. Já a segunda parte, que é a parte que ele fala do Lacan, eu não li. Por quê? Porque eu não conheço o Lacan, eu nunca li Lacan e é um autor que eu sei que é super difícil e eu precisaria de tempo, de programação, de dedicação para entender o pensamento dele. Então, como eu não conheço ele, eu não continuei a leitura da obra, eu li só a primeira parte, mas se um dia eu estudar Lacan, aí sim eu pretendo ler a segunda parte dessa obra também. Então, essa é a pergunta número 4, um livro que eu abandonei na metade. Número 5, eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando.
Um livro que eu li por recomendação, nem sabia da existência dele, mas um amigo me recomendou, é esse do Fukuyama, As Origens da Ordem Política. Eu achei super interessante porque ele faz uma análise do período, né, dos tempos pré-humanos até a Revolução Francesa. E então ele vai até o século XVIII e faz essa análise da questão política do Estado, e é um excelente livro. Se nós pensarmos, né, um outro livro, Sapiens, né, que tem uma pegada mais vinculada à biologia, esse tem uma pegada mais vinculada à questão da política, da história. Então eu citaria esse como também um livro super interessante para ter uma visão geral de um grande período histórico, a questão mais do Estado, da política. Foi recomendação, gostei bastante, eu conhecia apenas a obra O Fim da História, do Fukuyama, e eu me impressionei positivamente com esse livro aqui dele também, então é um excelente livro esse também. Continuando, próximo, então vamos para o número 6. Eu nunca faria isso, um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concorda, não faria. Eu pensei aqui no autodidata, né, da náusea do Sartre. O autodidata, qual era o objetivo dele, né? Ler a biblioteca toda em ordem alfabética. E aqui ele é até um personagem central desse livro aqui, porque ele representa justamente a náusea proposta aqui pelo Sartre. Então, algo totalmente sem sentido, algo sem um objetivo, ler por ler, em ordem alfabética, A, B, C, né? Mas faz parte aqui da história, né? Quem não conhece faz parte, e é super importante aqui em relação à história que o Sartre está comentando aqui, né? A partir dessa figura que se tornou uma figura clássica a partir desse romance do Sartre. Então é o autodidata do Sartre que decidiu ler a biblioteca toda em ordem alfabética. Próxima, número 7. Eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ler em locais públicos. Deixa eu explicar. É este aqui, ou qualquer outro livro que tenha um cunho mais introdutório. Por quê, né? Não que eu tenha vergonha, né? Mas eu já estou há 20 anos na filosofia, já tenho aí, sei lá, 10 anos como aluno, 10 anos como professor, e ele é muito introdutório, ele trabalha com um pensador em meia página. Então, eu diria assim, é para principiante, mas alguém que está há 20 anos, por que vai voltar a ler isso? Por quê? Porque é aqui que tu tira várias ideias para desenvolver o pensamento desses autores. Então, um livro como esse é um livro que eu não jogaria assim, eu leio esses livros, né? Porque eu pegaria já os clássicos. Se eu vou tratar, sei lá, do Kant aqui, eu pegaria o Fundamentação do Kant, por exemplo, né? Mas eu gosto muito de voltar a esses livros, então eu leio muito esses livros introdutórios, esses livros didáticos. Eu peguei esse como exemplo, mas qualquer outro livro didático. Por quê? Porque aqui a gente acaba tendo várias ideias para trabalhar o assunto numa sala de aula, numa palestra, numa exposição. Eu tô lá apresentando, sei lá, o Kierkegaard, e eu não sei explicar o estágio estético, então aqui eu pego para ter alguma ideia, para explicar melhor o estágio estético, para depois passar para o ético, para por fim passar para o religioso. Então esses livros são muito bons para isso, para conseguir explicar algo que é difícil com exemplos, com analogias. Então eu sempre volto a eles. Mas, né, porque eu não faria uma leitura pública dele, né? Porque aí eu iria com os clássicos. Por exemplo, numa aula eu vou trabalhar com um clássico, mas quando eu cito esse, eu posso fazer referência ao livro, né? Eu tive essa ideia a partir do livro tal, mas eu vou trabalhar de fato em aula com o livro do filósofo mesmo. Então, mais nesse sentido. Então, aqui nós temos essa pergunta. Continuando a pergunta número 8. Eu nunca li algo tão fofo, um livro que tocou o seu coração. Em qual sentido fofo, né? No sentido, assim, de até pensar sobre a vida, de ressignificar algumas coisas, de enfrentar melhor os problemas, de buscar uma vida mais plena. É o livro Em Busca de Sentido, do Franklin. Esse é um livro né, de um pensador da psico, o criador da logoterapia,
E esse livro aqui, ele, por toda a experiência que ele passou no Holocausto, ele fala na busca de sentido, mesmo estando num meio totalmente trágico, como foi o Holocausto, como foi a experiência de vida dele. Então é possível buscar sentido, mesmo nós vivermos uma vida trágica, mesmo nós vivermos uma vida totalmente infeliz? Sim, porque o sentido, a felicidade é algo que depende de nós e não do meio. Independe do meio, e portanto, mesmo se o meio for totalmente negativo, eu posso buscar dentro de mim, né, esse sentido. Então é um pouco disso que ele trabalha, e tem como pano de fundo, né, tanto o budismo, por exemplo, como também o estoicismo. Então eu poderia relacionar aqui com uma pegada mais estoica, uma pegada budista e tantas outras pegadas que daria para mencionar. Mas aqui o Franklin, pela logoterapia, nos apresenta essa ideia, e eu achei super interessante e gostei muito. E vamos então para a pergunta número 9. Eu nunca ri tanto, um livro que te fez rir alto. Montaigne. Então, Montaigne é um autor super engraçado, é um autor que tem como objeto de estudo o ser humano, e ele vai tratar, por exemplo, do corpo humano, ele vai tratar daquilo que normalmente a filosofia não trata como objeto de estudo, porque é algo secundário, porque não é algo central, né? Porque faz parte dessa parte do sensível. É justamente isso que ele pega, o Montaigne, a partir da sua ideia do ceticismo, né? Ele é um autor cético, mas ele nega a razão com o ceticismo, e ele vai pela via da fé. Então é uma espécie de ceticismo fideísta, porque ele defende a fé como forma de alcançar o conhecimento, e ele nega a razão como forma de alcançar o conhecimento, e ele trabalha com o ser humano, com o corpo, com o dia a dia mesmo do ser humano, para falar de filosofia. É muito engraçado, é muito curioso. Montaigne é um excelente autor, um grande renascentista. E para finalizar, a pergunta número 10, eu nunca teria sobrevivido minha infância sem ter lido esse livro. O livro favorito da sua infância. Todos que me acompanham sabem, né? O Mundo de Sofia. Não poderia ser outro, por quê? Porque foi esse livro que me apresentou a Sofia, a filosofia, e foi por meio desse livro que eu me apaixonei pela filosofia e continuei lendo, continuei me interessando, continuei buscando sempre mais. Depois, graduação, mestrado, doutorado, e há 20 e poucos anos eu vivo disso, né? Tanto na parte de sobrevivência econômica, como também na parte de sobrevivência espiritual. Bom, pessoal, essas são 10 perguntas da tag Eu Nunca Respondo. Eu peço para vocês responderem também essa tag aqui nos comentários, então fique bem à vontade para isso, para a gente conversar nos comentários. E também deem uma olhadinha no link que está aqui na descrição do vídeo, porque agora é o momento de vocês se tornarem meus alunos oficiais e a gente formar essa turma que eu estou abrindo agora para nós debatermos muito filosofia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.